Bom, então agora que você sabe mais ou menos o que é um modelo de linguagem, os n-gramas e um pouco dos cálculos de probabilidade, eu quero propor um desafio. Então, levando em conta esse trecho do poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Eu quero saber quantos unigramas existem nesse trecho. Então, pensem um pouco, pausem o vídeo se precisar. Bom, aqui no caso, então, os unigramas vai ser o vocabulário desse trecho. Então, nós temos 7 palavras distintas nesse trecho de poema, certo? No meio do caminho tinha uma pedra. São essas todas as palavras que acontecem nesse trecho, logo são os unigramas. Então, mais um desafio agora. Qual é a probabilidade destes unigramas no mesmo trecho de poema? Então, pausem o vídeo novamente, pensem um pouquinho. Bom, então aqui estão as probabilidades. Então, basicamente, é calcular a probabilidade da ocorrência de cada palavra no texto. No total de palavras, nós temos 24 nesse trecho do poema. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, certo? Então, contagem geral de palavras sempre vai ser utilizado como denominador para os unigramas. E aí, para calcular a probabilidade no, eu tenho que contar quantas vezes no aconteceu no meu texto. Então, aqui se eu vim tem 1, 2, 3 vezes, certo? Então, a probabilidade no é quantas vezes ela aconteceu no meu corpus, que nesse caso é o trecho do poema, dividido pelo total de palavras no meu corpus. Novamente esse trecho. Então, 3 dividido por 24, a probabilidade é de 0,12, certo? 12% de chances de acontecer. Para o meio, a mesma coisa. Eu computo quantas vezes meio aconteceu no meu corpus, que no caso é o trecho desse poema. Então, 1, 2, 3 vezes. 3 dividido pelo total, frequência de palavras no corpus, que é 24. Então, tenho também 12%. A mesma coisa para do e para caminho, que também ocorre 3 vezes. E tinha uma pedra, cada uma dessas palavras ocorrem 4 vezes, certo? Então, tinha tem aqui no primeiro verso, no segundo, no terceiro e no quarto, uma também e pedra também. Então, a probabilidade de cada uma dessas é 4, que é o número de vezes que ela aconteceu, dividido pelo total de palavras que eu tenho no meu corpus, 24, então a probabilidade deles é 17%. Então, no meio do caminho, as probabilidades de ocorrência de cada uma dessas palavras é de 12%, e a probabilidade de acontecer tinha uma pedra é de 17%. Veja que com os unigramas eu não tenho histórico, eu não tenho memória, né? Eu não estou olhando a probabilidade no dado alguma coisa, eu só estou vendo a probabilidade, as chances daquela palavra acontecer a priori. Então agora vamos dificultar um pouquinho. Nesse mesmo trecho de poema, eu quero que vocês definam quantos bigramas existem, certo? Defina todos os bigramas desse texto e os contem. Lembrem dos marcadores de início e de fim de sentença. Então aqui no caso, se eu considerar um marcador de início e de fim para cada verso, que aqui está sendo dado por S e por traço S o de fim, eu teria 11 bigramas, que é no, dado o início da sentença, meio, dado no, do, dado meio, caminho, dado do, tinha, dado caminho, uma, dado tinha, pedra, dado uma, o fim da sentença, dado pedra, tinha, dado o início da sentença, no, dado pedra, e fim da sentença dado caminho. Ok? 11 no total. E agora, novamente, assim como vocês fizeram para os unigramas, eu quero que vocês computem a probabilidade de cada um desses bigramas. Pausem o vídeo e pensem um pouquinho. Bom, então aqui está o cálculo dos bigramas. Vamos esclarecer algum deles. Vamos ver esse primeiro aqui. Qual que é a probabilidade da ocorrência de no
dado o símbolo que marca o início de uma sentença. Então a gente pode começar pelo denominador, que é mais simples, que é contar quantas vezes a condição aparece no texto, no nosso corpus, certo? Então aqui, nosso corpus, que é esse trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade, ele tem 4 versos. Logo, ele vai ter 4 símbolos de início de sentença, certo? Um aqui, primeiro, 2, 3, 4. Então, no meu denominador, eu contei 4 símbolos de início de sentença. Agora, o numerador, eu preciso contar quantas vezes acontece a sequência do marcador de início de sentença seguido pelo no. Então, se a gente contar aqui, ó, das 4 sentenças que eu tenho, 2 delas, elas se iniciam com um no. Logo, eu tenho 2. 2 dividido por 4 é 0,5. Então, a probabilidade de no, dado o marcador de início de sentença, é 0,5 ou 50%. Seguindo nesse raciocínio, qual que é a probabilidade de meio dado no nosso corpus? Bom, a gente pode começar pela condição. Vamos contar quantas vezes no acontece no nosso corpus, que é o trecho do poema. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3. Então, no acontece 3 vezes, esse é o meu denominador. E agora eu preciso contar quantas vezes acontece a sequência no seguida de meio. Então, se eu vim aqui, eu tenho uma, no meio, 2, 3. Então, eu conto como numerador 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, a probabilidade de meio dado no é 100% nesse caso. Tá? Mesma coisa para a probabilidade de do dado meio, caminho dado do. Agora tem uma aqui que é mais complexa. Qual que é a probabilidade de tinha dado caminho? Então, a gente começa pelo denominador. Vamos ver quantas vezes acontece a nossa condição, a condição da probabilidade. Então, caminho aparece 1, 2, 3 vezes, certo? E agora para o numerador, quantas vezes acontece caminho seguido de tinha? Então, se eu contar, tem uma aqui, caminho tinha, certo? Então, 2 vezes. Então, o numerador é 2, 2 dividido por 3, 0,67. Então, é assim que se dá o cálculo das probabilidades condicionais. O denominador sempre vai ser a contagem de quantas vezes no corpus apareceu a minha condição. Aqui no caso, no bigrama, eu tenho uma palavra como condição. Se fosse um trigrama, teria uma sequência de 2 palavras, certo? Como condição. E depois disso, para o numerador, eu conto o número de vezes que acontece a sequência inteira, ou seja, da condição seguida pela palavra que eu estou buscando a probabilidade. Então, agora que a gente viu como é que se calcula a probabilidade de uma próxima palavra, dado unigramas ou bigramas, de acordo com esses bigramas que nós computamos, qual que é a probabilidade desse verso abaixo? Então, marcador de início de sentença, tinha uma pedra, marcador de fim. Pausem o vídeo mais um momento, pensem um pouquinho. Então, aqui só lembrando, a probabilidade da ocorrência de uma sentença é dada pela probabilidade da ocorrência de cada uma das suas palavras multiplicadas. Então, aqui eu começo com a probabilidade de tinha, dado o marcador de início da sentença, vezes a probabilidade de uma, dado tinha, vezes a probabilidade de pedra, dado uma, vezes a probabilidade do marcador de fim da sentença, dado pedra. A primeira probabilidade de tinha, dado o início da sentença, se nós lembrarmos, é 0,5. De uma dado tinha é 1, de pedra dado uma é 1 também, e do marcador de fim de sentença dado pedra é 0,75. 0,5 vezes 1 vezes 1 vezes 0,75 é 0,37. Então, nesse trecho de poema, a probabilidade de acontecer essa sentença, ou seja, essa sequência de palavras, é 0,375.